Seja bem-vindo a mais uma bola de sábado. Três temas em destaque nos próximos 80 minutos. Desde logo a questão do calendário. Já se sabe, o dia 3 de junho vai marcar o regresso do futebol português. A 3 de junho começa a retoma, quase 3 meses depois do término, pelo menos, da suspensão do campeonato, fruto da pandemia da Covid-19. E já se sabe, no calendário que foi conhecido ontem, vamos ter futebol praticamente todos os dias, até ao final de julho. Não é só o tempo lá fora que está bem quente, o clima no futebol português está também a escaldar-se. E com um grande protagonista no centro de toda a discussão, falo de Pedro Proença, presidente da Liga. Os futuros está em aberto e vai ser discutido no próximo dia 9 de junho na Assembleia Geral Extraordinária da Liga. Por último, a mais recente polémica no que diz respeito aos testes realizados a jogadores e aos clubes, aos 18 clubes da Primeira Liga. Isto porque noticia este sábado o Semanário Expresso que o laboratório escolhido pela Liga como parceiro oficial terá errado em grande parte dos testes que realizou, quer no Famalicão, quer no Vitória Sport Clube de Guimarães. Para analisarmos estes três temas, três convidados de luxo, André Pipa, Júlio António e Fernando Guerra, bem-vindos aos três. André, porque és o que vejo há menos tempo e que tenho também mais saudades fruto dessa distância temporal. Começo por ti, olhando para este mais recente caso, a mais recente polémica que tem que ver com uma das notícias que faz manchete este sábado no Semanário Expresso e que tem que ver com alguns erros alegadamente nos testes realizados a alguns jogadores, quer de Famalicão, quer de Vitória de Guimarães. Isto porque os testes feitos a alguns jogadores deram falsos positivos. A empresa de que estamos a falar é a empresa Unilabs, que identificou alegadamente 11 casos positivos entre atletas do Famalicão e do Vitória de Guimarães. Apenas 2 estavam corretos, ou seja, alguns jogadores foram diagnosticados como tendo e estando infectados. A verdade é que não o estavam. É uma polémica que também já mereceu um comunicado conjunto, quer desta empresa Unilabs, quer da Liga Portugal, bem como também do Hospital de São João, que terá detectado este caso. De alguma forma essa confiança mantém-se, mas não deixa, André, de ser mais um caso a manchar uma semana que está a ser particularmente difícil para a Liga Portuguesa. Falta pouco. A prova falta pouco para regressar o futebol a que nós estamos habituados e esta sucessão de notícias e esta são notícias de casos, o que quiseres, é mesmo prova disso. Portanto, disseste bem que o futebol está de regresso quase 3 meses depois. Acredito que durante 2 meses e meio todos nós pensamos que a gravidade e a singularidade desta situação nos ia obrigar a todos, e pelo menos era isso que nós desejávamos, a fazer todos os possíveis para termos um futebol diferente e aproveitarmos esta oportunidade que nos foi dada de uma forma horrível, sem que nós a tenhamos pedido, realmente para tentar reformular alguma coisa, quanto mais não fosse, não só na reestruturação, se quiseres, da liga, dos clubes, do reenquadramento das nossas competições profissionais, mas sim também uma reestruturação comportamental. E nós estamos quase a regressar ao futebol e vemos, e os indícios são evidentes, quer dizer, volta à feira, volta às notícias. Eu não acredito que haja notícias encomendadas, não vou por aí. É evidente que esta notícia é confirmar-se isto, obviamente é desagradável, já houve 2 comunicados que tu disseste. É evidente que isto também vem sempre um piripiri a acompanhar-se. É uma empresa que é liderada por filhos de 2 pessoas conhecidas, um é filho do presidente da Federação Portuguesa de Futebol e outro é filho do Luís Filipe Menezes, um ex-autarca. Dando a notícia apresentada como dando sinais, portanto, é uma coisa estranha. A Liga foi para essa empresa, que até é conceituada, segundo li, atenção, estou a falar do que li. Há esse falhanço, o laboratório escolhido pela Liga falhou um número assinalável de testes, não pode deixar de ser preocupante, embora estejamos a ver uma situação em que temos de ter um grau de tolerância elevado, porque nós não somos, ninguém é veterano no combate ao Covid, e embora esta empresa, ao que parece bastante, tem crédito no mercado, terá falhado.
o que é que acontece? Bem, o futebol está a voltar, quer dizer, então esta empresa é o parceiro da Liga, foi esta a empresa que a Liga escolheu, mas eu também não consigo deixar de dissociar esta notícia, e há sempre notícias, nós que somos mais velhinhos, somos mais maduros, acho que conseguimos destrinçar melhor, porque há notícias que às vezes caem em alturas esquisitíssimas, há notícias que parecem quase encomendadas, digamos assim. Não estou a insinuar que a precária posição do Pedro Proença como presidente, como da Liga esteja associada a este tipo de notícia, mas não estranho, não vou, é evidente, não me passa pela cabeça vir contestar a competência, a seriedade, a credibilidade deste laboratório, como não vou contestar, obviamente, até porque segundo o comunicado da Liga, foi esta Credit Lab foi a que apresentou o melhor pacote, as melhores condições, portanto não me vou meter por aí e não me parece que isto, enfim, não vai resistir à chamada espuma dos dias, esta notícia. De qualquer maneira, percebe-se que há movimentações, percebe-se, temos que ler este tipo de notícias, isto que está a sair agora, que vai acontecer e vai continuar a acontecer, num final de época muito esquisito, se calhar num final de ciclo, eu diria mesmo num final de ciclo do futebol português, já todos percebemos que o futebol português, como está, as competições como estão, é impossível continuar, e volto a dizer, e este é o meu cavalho de batalha, e quem me conhece sabe há muitos anos que defende a mesma coisa, é preciso uma alteração enorme comportamental e também de um certo tipo de dirigismo que neste momento é vetusto, que não, para mim é o principal cancro do futebol português, e eu acho que 90% das notícias deste género que estão associadas têm a ver com aquilo que a minha amiga Leonor Pinhão chama, e com muita propriedade, os gabinetes de ódio, para se referir aos gabinetes de comunicação. Portanto, eu ficava-me para já por aqui, salientando que o campeonato está a voltar e que todas aquelas ideias lindíssimas que, digamos que andrá tutto bene para o futebol, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo melhor. Aquilo que nós, muito sinceramente, porque nós gostamos de futebol, gostamos do desporto, não gostamos deste futebol subterrâneo, deste futebol de intriga, deste futebol das centrais de ódio, dos gabinetes de ódio. Isso nós não gostamos. Quem gosta de futebol a sério, de competição a sério, não pode gostar disso. Mas infelizmente, à medida que se aproxima o campeonato, que vai ter interesse, deixemos de eufemismos, vai ter interesse apenas num ponto, é definir quem é campeão, quem é vice-campeão, quem vai entrar direto, quem vai abocanhar os 40 milhões ou 42 milhões diretos e quem vai à terceira eliminatória. É esse o interesse do campeonato, e é esse o interesse, não é só, é também a sobrevivência da esmagadora maioria dos clubes da Primeira Liga, exceção feita ao Benfica, que neste momento tem uma situação financeira bastante saudável, conjunturalmente saudável, mas noto com algum pesar as manchetes dos jornais desportivos, e é evidente, temos que ir andar atrás das notícias, começam a semelhar-se perigosamente ao estado normal do futebol português, quando todos nós pensávamos que esta crise, que é uma crise grave e que, atenção, não está terminada e que vai ter efeitos nefastos no futebol, não é só no futebol, vai ter no país, na economia do país, nas indústrias do futebol, é uma indústria, e que nos vai obrigar, se calhar pela má via, vai-nos obrigar a reformular o quadro competitivo do futebol profissional. Mas infelizmente não resistimos a isto. Este é o futebol que vende, este é o futebol que depois vai alimentar aqueles programas de discussões tapafúrdias, e este é o futebol que alimenta o pior dos defeitos do futebol português, que é a clubita exacerbada e o chico-espertismo. Lamento, mas tenho que voltar sempre a isto. É isso que para já se me oferece dizer, sendo que estou ansioso que o futebol a sério, o futebol que nós gostamos, comece. Já começou, sabes, Pedro, na Alemanha. Já lá vamos também falar sobre esse calendário e sobre esse regresso que não está assim tão distante no tempo. Estamos a 11 dias de voltarmos a ver a bola a rolar, e será, curiosamente, no Algarve, nesse portimonense Gil Vicente. Mas, Fernando, bem-vindo. É uma notícia que está a marcar também o dia, que está a marcar as últimas horas. O André falou dessa empresa, estamos a falar da empresa Unilabs, que é uma multinacional de análises clínicas e que em Portugal é então liderada quer por Sérgio Gomes da Silva, que é filho de Fernando Gomes, presidente da FPF, e também por Luís Menezes, que é filho de Luís Filipe Menezes, antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, e logo por aí está lançada também
a polémica, numa semana que tem sido de facto muito difícil para Pedro Proença. É certo, Fernando, que a Liga já veio também explicar que a escolha desta empresa prendeu-se com uma consulta ao mercado e, tal como o André disse, a Unilever terá sido a empresa que ofereceu melhores condições, mas é mais uma polémica a juntar a muitas outras que têm marcado os últimos dias de Pedro Proença. Mas a polémica em que sentido? Os representantes da empresa serem filhos de quem são ou os resultados das análises? Ir-me ao Fernando. É que, atenção, que esta chamada primeira página, este destaque primeira página, não é de nenhum jornal desportivo. Aqui estão enlivados, os jornais desportivos aqui estão enlivados. O que me parece é que há um comunicado já hoje conjunto do Hospital São João e do laboratório, que eu penso que é esclarecedor. Aliás, em relação aos falsos positivos e aos falsos negativos, eu só queria recordar o drama que eram todas as conferências nos primeiros dias, nas primeiras semanas, da Diretora-Geral de Saúde, da Ministra da Saúde, com as contas, porque de facto aquilo nunca estava certo. E que deu origem também a inúmeras especulações, a inúmeras conjecturas, bom, enfim, muitas pressões nessa altura, até por parte dos autarcas, naquela questão até de quando se chegou a admitir o cerco sanitário ao Porto, o barulho que não se estabeleceu a propósito das contagens que não eram definitivas. Depois eles explicaram porque é que havia tanto atraso nos números que eles davam, e eles explicavam que nós estabelecemos, por exemplo, uma hora à meia-noite ou meio-dia, qualquer coisa, e depois há sempre um atraso de 24 horas onde se corrige eventuais erros, entretanto, detectados, e depois, pronto, isto acho que é um mundo novo, é uma experiência Exato. nova, e agora parece que o futebol, de repente, isto chegou ao futebol, e descobrimos agora aqui um novo poço de petróleo. Afinal, agora aqui, este é que tem petróleo mesmo. Os outros estavam seco, este é que tem petróleo. Eu acho que não tem petróleo nenhum. Aliás, o comunicado hoje, eu acho que é um comunicado conjunto do Hospital São João e do laboratório, acho que é esclarecedor. Portanto, por outro lado, se o objetivo não era bem este, e atenção, estamos a falar aqui lá está, a falar um bocado fora num contexto 11 em 9, não é? 11 em 9. Mas o próprio laboratório já fez milhares, para aquilo que eu percebo, de testes, o Hospital São João, muitos milhares de testes. Portanto, Fernando, deixa-me só dizer que, e olhando para esse comunicado que deu conta também, o laboratório desde logo refuta a existência destes testes errados, destes resultados errados. Diz o laboratório que não há nenhum teste que seja 100% fiável, que há um N número de razões que pode justificar estes falsos positivos. A verdade é que dois resultados positivos em 11 não deixa de ser problemático quando sabemos que vamos ter as equipas a fazerem testes pelo menos 2 vezes na semana que antecede os jogos. Se há assim um grau tão grande, neste caso de resultados negativos, isto poderá preocupar as equipas. Será mais nesse contexto que se gera a polémica. As equipas preocupam-se com pouca coisa. Até com o tempo, se está a chover, se faz sol. As equipas, neste momento, com o aproximar do final da época, preocupam-se com tudo. Agora, o que me parece é que, do ponto de vista técnico, isto afinal não é assim uma coisa muito importante. E isto hoje está esclarecido. Aliás, há um especialista que acompanha a Liga, que é o Dr. Filho Frois, que também até agora, e esse tem tido um discurso perfeitamente em contraciclo de otimismo, de tranquilidade, de segurança. Os primeiros resultados, ele disse logo que isto não tem problema algum, está tudo controlado. Portanto, é um especialista. Portanto, nós, neste ponto, acho que deixemos falar os especialistas. Agora, se a ideia não era bem, era agarrar neste exemplo para dizer que os administradores ou representantes ao filho do Luís Rui Menezes, deputado Luís Menezes, na anterior legislatura,
e posso dizer que era um dos Delfins, no tempo de Passos Coelho, em que o Passos Coelho tinha muita esperança do ponto de vista político. Portanto, não vamos aqui separar o pai do filho. Nós temos esta hierarquia que às vezes me incomoda. Portanto, o deputado Luís Menezes, que é filho do Luís Filipe Menezes. Pronto. Agora, e o outro administrador, ou representante, ou se quiser, é filho do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E creio que o objetivo da mensagem é este, não é o outro. Portanto, mas agora, eu acho que isto não justificava, francamente, uma chamada de... Acho eu, uma chamada de primeira página que, acho eu, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E se quer chamar a atenção que houve alguma ilicitude ou algum processo pouco claro na escolha deste laboratório, a Liga diz que consultou 6 ou 7, acho que foi este o número que eles chamaram 6 ou 7, e este foi aquele que apresentou melhores condições. E, aliás, eu também não percebo isto também. Eu sei que, de repente, eu faço as minhas análises, como todos nós fazemos, num laboratório próximo de casa, e que a última vez que fui fazer, reparei que já estava lá. Havia ali qualquer coisa diferente, até na faturação. E depois perguntei à seguinte: isto agora está diferente. Isto foi vendido, e foi vendido para a Unilabs, que é uma empresa multinacional que está a comprar tudo. Portanto, mas isto nós somos um país pequeno. Eu recordo há bocado estava a falar com um amigo e que me dizia: isto não tem nada a ver. Mas pronto, eles quando chegam aqui compram tudo. Quando foi a questão da Servilusa, compram tudo. Portanto, e isto é um fenómeno semelhante. Há uma multinacional que chega aqui, tem dinheiro, está interessado no nosso mercado e vai começando a comprar, compra, fica dona e senhora do mercado. Portanto, desse ponto de vista, não estranha. Agora, estes resultados dos falsos positivos, dos falsos negativos, foi o drama, quer da Diretora-Geral de Saúde, principalmente, da Ministra da Saúde, do Secretário de Estado da Saúde, as contagens que nunca estavam certas, das 24 horas, mas a que horas é que se faziam as contagens. Portanto, desse ponto de vista, isso já foi ultrapassado. Agora, no futebol, descobriu-se este caso, que falta saber, nós já percebemos que isto tem que ser feito com algum cuidado, os resultados têm que ser analisados por quem sabe a que horas é que foram os testes, onde é que foram feitos, na sequência de quê. Portanto, há determinados fatores que depois têm que ser analisados para os especialistas. Nós não somos especialistas. Portanto, eu acredito, se o Dr. Filipe Freud, que foi escolhido como consultor, ele é o primeiro a dizer que está tudo controlado, mesmo quando vieram os primeiros resultados, ele diz: não tem problema nenhum, os números estão dentro dos parâmetros que nós consideramos seguros. Portanto, tranquilidade, confiança, isso é que nós temos que fazer. Em relação à notícia em si, portanto, acho que estou de acordo com o André, está-se a aproximar da competição. Pois. E com o aproximar da competição, tudo serve para instalar a polémica. E, de facto, nós já estamos habituados, que andamos isto há uns anos, o futebol ser uma pontinha de tempero, também já não nos interessa. Tem que haver sempre qualquer coisa para agitar, e isto é interessante. Agitar o quê? Lá está. Tudo o que se passa fora do relevado, exterior ao relevado, porque a verdade, o futebol é dentro do relevado, mas nós perdemos, nós próprios, nas nossas discussões, nos nossos programas, se calhar gastamos por aí 80% a 90% de assuntos adjacentes ao próprio jogo, não tem nada a ver com o próprio jogo. Portanto, e este é o primeiro caso, provavelmente. Agora vamos estar a discutir porque é que foi este, porque é que não foi outro. Lá está o filho do Fernando Gomes, o filho do Luís Filipe Menezes. Pronto, mas acho que isso não tem nada a ver, em concreto e em rigor, com aquilo que é o jogo de futebol, jogado por 22 jogadores sob o relevado. Deixem-me só dizer que esta escolha gerou no início alguma controvérsia, desde logo porque alguns clubes optaram por outros laboratórios, como o caso do Braga, Boa Vista, o Marítimo, o Portimonense e também o Tondela. Então, antes de seguirmos em frente, rapidamente. Muito rapidamente. E parece que isso, cada clube tem liberdade para
escolher outro laboratório. Por exemplo, aquilo que eu percebi hoje, do comunicado da Liga, quem quiser, vai para outro laboratório. A questão aqui que se coloca é outra. É o controle da informação, a segurança da informação. Essa informação, seja qual for o laboratório, é dada a quem? E esse quem depois comunica essa informação quando e também a quem? Esse pormenor é que me parece que ou nós vamos ter uma contagem paralela àquilo que é a contagem oficial da Direção-Geral de Saúde. Isso é que é preciso esclarecer. Porque quando se diz que os laboratórios informam os departamentos médicos dos clubes, tudo bem. E depois o que é que os departamentos médicos dos clubes fazem essa informação? Aqui é que me parece que ainda não está muito esclarecido. E nós já tivemos um caso, eu não percebo sinceramente, mas isto é a minha opinião de cidadão ignorante, uma pessoa que dá teste positivo não está emprestado, uma pessoa tenha que ser ostracizada. Cuidado, não há nada disso. Porque é que há este segredo, este secretismo todo em volta dos nomes dos jogadores, os que estão, os que não estão? Porque eu não entendo, sinceramente não entendo. E já houve aqui a única, digamos, parte gaga que até agora aconteceu foi com um caso positivo do Porto. Que o Porto diz que não sabia e depois vai-se afirmar que havia afinal um caso positivo. E eu não percebo este receio de esconder, até porque quando se diz há um caso positivo, ao não dizer quem é o caso positivo, fica tudo, mas afinal quem é? Os outros que não são positivos, fica assim, também, todos são, passam a ser, a dúvida instala-se. Para quê? Para quê? Portanto, atenção, a questão aqui não é bem se houver, se não houver, os erros são esclarecidos. Os erros são esclarecidos, como agora foram. Há de haver sempre um gabinete num hospital qualquer que nota, atenção que há aqui uma coisa que não está bem, vamos retificar. A questão depois é este circuito que eu coloco uma questão. Pode haver um clube, que tenha casos positivos, mas por qualquer motivo os casos positivos sejam jogadores importantes e que os casos positivos não sejam omitidos antes desse jogo e só sejam divulgados depois desse jogo. Pode acontecer, mas isso não tem nada a ver com as autoridades de saúde, não tem nada a ver com o espírito que se pretende, da abertura, da clareza, da transparência, que tem a ver com os tais truques, com a tal maneira de nós vivermos o futebol, com estas coisinhas, com estas particularidades, com estes truques. Muito bem. Pronto, é uma parte. Deixem-me só dizer que os erros teriam sido descobertos, segundo o expresso por um médico do Hospital São João, sendo que o Centro Hospitalar de São João já veio garantir que não tem qualquer protocolo com nenhum clube para a colheita de análises. Certo é que, Júlio, bem-vindo também a esta bola de sábado, a confirmarem-se estes falsos positivos, há jogadores diagnosticados que estarão limpos e que estarão a ser sujeitos a uma quarentena desnecessária, sabendo-se que há testes que vão ser realizados 48 horas antes do início do jogo. Se estes falsos positivos se repetirem e se o jogador for isolado, poderemos ter aqui, fruto de um erro clínico, uma verdade esportiva que pode sair enviesada? Olá a todos. Uma saudação especial para todos vós e para todos os telespectadores que nos acompanham neste programa da Bola TV. Pedro, deixa-me dizer-te que isto, de facto, é um pouco uma situação, diria que anteriormente à pandemia era uma coisa que era o pão nosso de cada dia. A especulação, a suspeição, as notícias, enfim... muito pouco credíveis. Quer dizer, repara bem, enfim, e pegando nas palavras do Fernando e também do André, dois caros amigos, e nomeadamente grandes jornalistas da nossa praça, que eu muito estimo e considero. Não exageres, ó. Eu sou um leitor atento, mas há uma coisa que é evidente. Eu estou a sentir um bocadinho de inveja, Júlio. Não tenho inveja. Para mim é uma sorte
poder partilhar com eles a sabedoria que eles me ensinam. Eu estou a dizer em relação a mim, porque o Júlio só falou deles os dois. Não, eu, em relação a ti, aquilo que eu digo... Estou a brincar. Não, agora tenho que dizer, eu sempre digo isto. Para mim, tu és um dos profissionais jovens da imprensa que tem uma margem de progressão enormíssima para vires a ser um grande guru da comunicação. Muito obrigado Agora, pela estima. Indo ao tema, deixa-me dizer-te que o jornalista que escreveu este artigo já nos habituou a este tipo de coisas no passado, sempre a levantar assuntos para gerar especulação, suspeição, confusão. Deixa-me dizer-te uma coisa, quer dizer, ainda hoje, tanto o Hospital São João e o próprio laboratório na LEBS fizeram um comunicado, a própria Liga fez um comunicado. Tudo isto é explicado, quer dizer, repara, e dizia há pouco o Fernando muito bem, quando a pandemia apareceu, os resultados eram sempre muito incertos, porque obviamente que também havia, era o início de tudo, quer dizer, e eram os próprios serviços clínicos, os próprios laboratórios, os próprios pneumologistas, os próprios especialistas da matéria, tinham no início algumas situações, pronto, que poderiam ser alteradas, tinham um parecer e depois passado umas horas já havia outro parecer, tinham os resultados passado. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que efetivamente destes falsos resultados positivos, negativos, obviamente que os clubes, os seus departamentos clínicos, os próprios hospitais, a própria entidade da Direção-Geral de Saúde, os próprios especialistas, sabem perfeitamente que estas coisas podem acontecer. E há uma margem nestas situações. Há uma margem que tem que ser dada. Quer dizer, porque, eu, a nível clínico, estou muito seguro, porque eu acredito na viabilidade dos resultados, acredito na capacidade e competência dos laboratórios e dos seus profissionais. Acredito imenso nisso. Obviamente que pode haver um erro, mas não podemos criar desse erro uma situação pontual, uma coisa para ser sempre e que aconteça sempre. Ora bem, por isso mesmo, eu acho que há aqui outra situação. Aquilo que os jornalistas, se calhar do Expresso, quis mais trazer a luz, especular, criar suspeição, foi na relação de familiaridade portanto, Luís Menezes e de Sérgio Gomes. Mas agora digo, mas todos nós, os nossos filhos, têm que estar impossibilitados de poder seguir a sua vida profissional só porque é meu filho, já não pode ter ascendência na sua vida profissional, já não pode ser administrador, diretor, seja o que for, empregado administrativo, não importa o quê, só porque é nosso filho. Mas quer dizer, o filho do Dr. Fernando Gomes não pode ter a sua carreira profissional, não pode ser administrador de um laboratório, onde o laboratório esse que concorreu a um processo de candidatura feito pela Liga e foram 7 laboratórios convidados, dos quais 4 responderam, entre eles a Unilab e o Germano de Sousa e outros dois. Mas só porque tem um filho de um ex-autarca, de um ex-deputado, e outro que é filho do atual presidente da Federação. Mas isto chega, mas isto é o quê, afinal? Eu tenho que fazer uma pergunta ao jornalista do Expresso. Ele ainda não percebeu que o seu diretor é irmão do primeiro-ministro. Então não pode ser diretor, porque é irmão do primeiro-ministro. Isto é uma coisa, não faz sentido. Quer dizer, então, mas agora, porque é irmão do seu primeiro-ministro, põe-se em causa as suas... Isto não pode ser, quer dizer, está a parar. Nós temos que parar. Este senhor Pedro Candeias, eu já leio o Expresso há muitos anos, felizmente é um jornal que eu gosto de ler, é um semanário que eu gosto de ler, embora por vezes também há certos artigos que me incomodam, mas pronto, faz parte. Mas realmente este clima de suspeição, este clima
esse conflito permanente é uma coisa que é de verdade aos céus. Quer dizer, e depois, obviamente, que há áreas da vida portuguesa que têm mais impacto. E o futebol cria este impacto todo. O futebol vai recomeçar o seu campeonato. Falta uma semana. Pois já há programas de televisão e de rádio, onde os debates são autênticas conversas de escárnio e maldizer. Pois é. Isto é uma coisa horrorosa. Quer dizer, repara, eu acho que o futebol, se um dia parar, aí um ano, haveria aí dezenas de milhares de empregos que seriam prejudicados. E era uma larga franja da sociedade portuguesa que era prejudicada, obviamente. Mas, para isso, há pessoas que viram que o futebol devia acabar para ver se eles se dedicavam a comentaristas e analistas de outras coisas. Sei lá, da pesca, por exemplo. Muito bem, Júlio, para fechar o seu raciocínio. Da pesca, iam medir o tamanho da sardinha, se calhar, quer dizer, não sei. Bom, mas para concluir, aquilo que eu quero dizer é que isto me parece que de facto é levantar mais uma onda portanto, diria de suspeição. Eu acho que isto não faz sentido. Quer ao nível dos representantes dos administradores nos laboratórios, só por serem filhos de duas pessoas conhecidas. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Os filhos têm direito à sua vida profissional, à sua carreira académica, profissional, particular, familiar, e não se pode pôr em causa essa situação e essa capacidade e competência. E outra coisa é também pôr aqui em causa os médicos e os laboratórios analistas. Quer dizer, repara, não faz sentido nenhum isto. É uma notícia que eu considero muito vazia. É uma notícia que eu pergunto como é que a redação do Expresso aceita que estas notícias venham ao público para gerar o conflito, gerar a especulação, suspeição. Mas pronto, o Expresso que eu conhecia há uns anos atrás nunca me habituou a este tipo de notícias. Mas há uns tempos para cá, se quisermos, há 2, 3 anos, o Sr. Pedro Candeias e outros são de facto autênticos promotores da desavença. O meu caro Pedro, vamos seguir em frente. Eu peço desculpa. Vamos seguir em frente. Não há problema nenhum. Não foi assim tão longa, mas peço desculpa. Ficou percebido o seu ponto. Vamos então seguir em frente, olhando para Pedro Proença, presidente da Liga, André, que de facto teve uma quinta-feira muito difícil. Essa reunião que juntou por videoconferência os 18 presidentes da Liga Portuguesa, desde logo ficou a perceber-se que há muita gente que não quer que Pedro Proença continue na direção da Liga, quando há menos de um ano ele foi eleito para um segundo mandato, foi reeleito com quase 95% dos votos. A verdade é que as coisas mudaram muito, sobretudo durante esta altura da pandemia. A verdade também é que já se sabe, a nós que patrocina o campeonato vai deixar de o fazer a partir de 2021, gerando, ao que tudo indica, um buraco de 5 milhões de euros nas contas da Liga, numa altura em que teremos uma crise financeira pela frente, mais um problema a juntar também à Liga Portuguesa, sabendo-se nas últimas horas que o próprio Benfica abandonou a direção da Liga. Lourenço Coelho era o representante encarnado neste órgão. O Benfica que estará também bastante crítico face à postura de Pedro Proença nesta altura de pandemia. André, como é que olhaste também para toda esta situação? Proença cometeu assim tantos erros, também faz essa análise que os clubes, a sua maioria, fizeram. Proença não esteve bem na gestão que fez. Acho que sim, cometeu alguns erros, particularmente visíveis nestes últimos tempos, em que eu penso que ele terá perdido um pouco, terá perdido peso, sofreu humilhações quase desnecessárias e percebeu que ele conta muito pouco. Realmente esta pandemia obrigou o futebol português a unir-se em torno dos verdadeiros poderes fáticos, e eles são, de facto, são os 3 grandes. Benfica e Porto, sendo o Benfica e Porto os pesos pesados, os clubes têm realmente mais peso, o Sporting também, obviamente, mas num patamar abaixo, a Federação Portuguesa de Futebol e o Governo. E o Pedro Proença terá percebido de uma maneira quase cruel
o que é realmente um Presidente da Liga hoje em dia. Um Presidente da Liga com maior ou menor visibilidade, com maior ou menor... É uma rainha de Inglaterra, quer dizer, é uma rainha de Inglaterra como era o anterior, aliás, o Mário Figueiredo, sendo que hoje em dia o verdadeiro poder do futebol português, o poder mais importante, mais influente, e aquilo que é ouvido pelos reguladores e pelo governo, não é o Presidente da Liga, é o Presidente da Federação. E nisso algum mérito ele há de ter, porque foi ele o interlocutor privilegiado do Governo, da Direção-Geral de Saúde, da maneira de enfrentar, de abordar, de controlar, de programar o regresso do futebol. O Pedro Proença foi quase até à boleia à última hora, o que não deixou de ser humilhante para ele àquela reunião em São Bento, aquela reunião que já é célebre, não é? Com os três grandes, com o Fernando Gomes, com o Tiago Craveiro e com o Primeiro-Ministro. Ele apareceu à última hora e depois fragilizou-se uma posição que já não era sólida. É evidente que também se percebe que há clubes que há muito tempo que não olham com bons olhos para o Pedro Proença, mas ele também ajudou à festa, fragilizou-se muito. Aquelas cartas não tiveram o seu quê de quistesco ao Primeiro-Ministro, depois ainda ouviu dizer que ainda não tinha recebido uma coisa disparatada, depois ele ainda veio pedir as coisas. Mandei 7 cartas, não sei porque é que só publicaram esta última, cartas ao Presidente da República, cartas ao Ministro da Economia, sem dar cavaco pelos vistos, e é disso que o Benfica se queixa, até o acusou basicamente, não sei se lhe chamou mentiroso mesmo, mas pronto, vamos dizer o eufemismo, faltou à verdade, digamos assim, e digamos que saltou, como é que se diz, saltou mais de 1,5 metro, portanto foi além daquilo que lhe competia e daquilo que podia fazer. É evidente que é um golpe duríssimo, porque o Benfica é um peso pesado, o Benfica tem muita força, pesa muito, o Benfica e o Porto, sobretudo, e julgo que o destino dele está traçado. Não sei se demitirá no dia 9 na tal Assembleia Geral, ele ainda vai tentar aqui um golpe, reformular, mas julgo, para ser muito claro, e porque eu não gosto de recorrer a eufemismos, julgo que o contrato com a nós, que é importante, acaba em 2020, 2021, temos mais uma época. Portanto, a nós concluir que ao fim de 7 épocas acabou. E nessa altura o futebol português provavelmente estará a enfrentar uma crise maior do que aquela que neste momento vive, que ainda não é muito visível. Para abreviar caminhos, julgo que já não será o Pedro Proença a negociar, porque alguém vai ter que procurar outro patrocinador, outra maneira do futebol sobreviver. E isto, atenção, dando de barato que Altice não vai fazer o mesmo. O futebol português tem aqui questões complicadas, já se fala em possíveis candidatos, sucessores do Pedro Proença. Um deles é uma pessoa que nós conhecemos bem e até estimamos, que é o José Coceiro, um homem experientíssimo. Mas confesso que acho que o Pedro Proença julgo que não tem grandes hipóteses. Acho que errou, sim. Não terão sido erros tão graves, porque terão sido erros suficientemente graves para gerar desconfiança naqueles que eram os seus 2 maiores apoiantes, não é? O Porto e o Sporting. O Benfica, julgo eu, nunca olhou para o Pedro Proença com especial simpatia. Agora demarcou-se, e atenção, e o Benfica é da direção da Liga, portanto, e o Benfica é um peso pesado, pesa muito no futebol. De modo que eu acho que o Pedro Proença tem fim de jogo, tem os dias contados, é apenas uma questão de tempo. Julgo que já não será ele a renegociar, eu não sei o que é que se vai renegociar. Eu acho que o Fernando Gomes, que tem sido, que é um dirigente que não deixa de ser, vem da mesma cepa de outros dirigentes que hoje, alguns dos quais, eu pelo menos sou bastante crítico, mas não há dúvida que o Fernando Gomes, nos últimos anos e por mérito próprio, libertou-se de alguns estereótipos que infelizmente são comuns a muita gente com poder no futebol português, e é um homem que hoje apresenta uma clarividência, uma visão realmente muito moderna, muito lúcida, muito realista dos caminhos que o futebol português tem que reconhecer. Aliás, basta ver, um dos documentos que vai ficar na história nesta pandemia foi aquela carta que ele enviou a várias órgãos de comunicação, que no fundo é um alerta, que é um indicar de pistas, de caminhos, e que eu acho que não é um ato de especial lucidez ou de especial coragem, aquilo são quase verdades de lá para Alice, quer dizer que nós mesmo, quantos cronistas, quanta gente gosta de futebol, percebe que aquilo tem que ser mesmo assim, é verdade. E ele apontou caminhos muito concretos, muito lúcidos,
e que vão ter que ser seguidos. Resta saber agora quem é que será a locomotiva, o principal fator dessa mudança e de que forma essa mudança vai ser feita. Eu julgo, e aí aqui estou de acordo com o meu amigo José Manuel Delgado, eu julgo que vão ser os 3 grandes a impor essa mudança. É certinho. Os 3 grandes representam quanto? Não sei, não quero ofender os outros, mas representam o quê? Para aí 85% dos adeptos de futebol em Portugal. E são eles que vão impor esta mudança, porque já se percebeu, e quem não tinha percebido ficou a perceber com esta pandemia e com o que se viu. Ao fim do mês de Covid, só o Benfica não estava com a corda na garganta. E porquê? Porque vive uma situação financeira excepcional. Todos os outros, por esta ou por aquela razão, meu amigo, ficaram assim. E assim vão continuar a estar e a situação não caminha para ficarem melhor. De modo que julgo que a curto prazo, a médio prazo, e acho que desta vez vai mesmo ser assim, tem que haver uma mudança, é imperativa. Vamos lá chegar pela pior maneira, vamos lá chegar por sermos obrigados, e porque os 3 grandes, que são as verdadeiras locomotivas do futebol, e não é só do futebol, do desporto em Portugal, vão impor isso. E acho que não há outro remédio. E julgo que já não será o Pedro Proença, será provavelmente o sucessor dele, mas acho que quem vai dar a cara por essa mudança não vai ser o Presidente da Liga, vai ser, que é uma espécie cada vez mais de rainha de Inglaterra, e atenção, não me vejas nisto qualquer, não tenho nada contra o Pedro Proença, tenho tanto como tinha, que era nada contra o Mário Figueiredo, mas a realidade é esta, o último Presidente da Liga com voz grossa, a gente sabe quem foi, e foi também em circunstâncias especiais, julgo que neste momento irrepetíveis, porque o futebol caminhou para outras, as coisas evoluem, falo de voz grossa, falo de Valentim Oleira, obviamente foi o último Presidente da Liga ainda com voz, com algum poder, digamos assim, até porque do outro lado não tinha um contraponto tão forte como tem agora. De modo que, meu caro, acho que o Pedro Proença está a prazo e acho que o Pedro Proença muito dificilmente sobreviverá à Assembleia Geral de 9 de junho. 9 de julho, não é? Sim, 9 de junho. É uma Assembleia Geral na véspera do dia de Portugal, além da continuidade de Pedro Proença à frente da Liga, estará também em discussão, e falaste disso, André, uma possível alteração do modelo de governação da Liga, em que, a confirmar-se a alteração dos estatutos, poderá dar mais peso aos clubes mais pequenos e médios da Liga Portuguesa. Pelo menos é isso que será debatido na Assembleia Geral do próximo dia 9 de junho. Sabendo-se de antemão, Fernando, que na gênese da polémica terão estado, neste caso, as cartas enviadas por Pedro Proença, em particular, e nomeadamente, quer ao Ministro da Economia, quer ao Presidente da República, onde foi lançado o mote para que cada uma das 10 jornadas pudesse ter pelo menos um jogo em sinal aberto. Os estádios vão estar fechados, não vão ter adeptos nos estádios, e Pedro Proença procurou, de alguma forma, ao enviar estas cartas, tentar abrir um bocadinho a Liga Portuguesa a uma percentagem maior de adeptos. Algo que foi mal visto pelos clubes, mal visto pelas operadoras, e soube-se também nas últimas horas que Marcelo Rebelo de Sousa nem sequer chegou a receber, nem sequer chegou a ler a carta. Isto diz-nos o quê do poder de Pedro Proença? Não, isto não tem nada a ver com o poder do Pedro Proença, tem a ver com a personalidade do Pedro Proença. Eu acho que o Pedro Proença é uma pessoa inteligente, esperta e estará cheio de boas intenções. Simplesmente, eu olho para o Pedro Proença como Presidente da Liga e comparo ao Pedro Proença árbitro, onde ele tinha uma personalidade forte, intimidatória, eu é que mando, e quando as coisas estavam numa situação de impasse, ele resolvia o problema, tinha o cartão vermelho, rua, eu é que mando. Ora, aqui não há cartões vermelhos. E o que é ele que manda? O que é que faltou? Isto começa com uma carta, a primeira carta é ao Secretário de Estado do Desporto, com as propostas para resolver o problema. E o Secretário de Estado do Desporto, o que é que fez? Mandou a carta para a Federação para dar a sua opinião. E a Federação toma conhecimento da carta aí. Portanto, isto é uma inabilidade negocial do Pedro Proença. Depois, estas coisas todas, o governo, quando aquela reunião, o que é que faz? Reúne-se com a Federação, o Secretário de Estado, porque o Presidente da Liga é vice-presidente da Federação.
Portanto, em termos de hierarquia, ocupa o lugar de vice-presidente. Portanto, para o governo é dependente do presidente da Federação. Estão lá os três grandes. Fernando, e houve quem dissesse, durante este percurso, que Proença olhou para a Liga como uma porta para chegar à Federação, daqui a uns anos. Agora, se calhar sim. Portanto, de facto, o Pedro Proença é uma pessoa com ambição, como digo, esperta, inteligente, mas se calhar, depois também não se aconselhou com quem devia, que isto também, o futebol, há muita gente a dar opiniões, os jantares e os almoços muitas vezes são terríveis para quem tem que decidir. Portanto, houve aqui uma série de fatores que fragilizaram a posição do Pedro Proença. E eu acho que talvez não seja inocente, e o André Pipa tocou aqui agora no ponto que é fulcral. A nós, se calhar, não precisava dizer agora que, atenção, nós não vamos continuar. Escusava dizer. Naturalmente, deixava que a competição regressasse, a época terminasse, e então aí já com calma, com o país do futebol a banhos, diria, atenção, que para o ano arranjem outro que nós não estamos interessados. E disse agora. E se calhar isto não é inocente. E disse agora porquê? Atenção, deu um alerta a todos os clubes, pensem, porque o próximo presidente da Liga, que não pode ser o Pedro Proença, que já não tem esse poder, esse espaço, vai ser o interlocutor para negociar o próximo patrocinador. E nós olhamos para o volume de dinheiro envolvido e não é fácil no nosso mercado, aqui no nosso retângulozinho, se não houver nenhum banco, nenhuma seguradora, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se a Altice também não estiver interessada, porque a experiência da nós, pronto, foi muito desgastante, ou a própria Altice, se calhar, já verificou que são mais os problemas que os benefícios. Portanto, não é fácil. Tem que ser uma pessoa com uma capacidade de diálogo muito forte, uma pessoa muito credível e, sobretudo, uma pessoa que tenha o apoio da hierarquia. E quando eu falo hierarquia, tenho o apoio da Federação, o apoio do Governo, que é fundamental. Fernando, então parece-lhe que a Liga Portuguesa, já esta temporada, mas sobretudo na próxima, estará quase numa posição de leilão para quem a quiser comprar? Não, nada disso. Não é uma questão de leilão. Agora, o que eu acho é que a Liga tem que mudar, tem que alterar os estatutos, que esta Liga continue a ser a Liga que nós vimos nascer no tempo do Major Valentim Loureiro, de facto, com poder, com força. O futebol mudou todo e a Liga não acompanhou esse progresso. Portanto, nós olhamos hoje para a Federação hoje, quer se gosta ou não se gosta de Fernando Gomes e da sua equipa e da sua estratégia, a Federação hoje é uma instituição de referência a nível mundial. A Federação foi importantíssima. Os seus elementos fundamentais na eleição, no processo de campanha do Presidente da FIFA. Por exemplo, a Federação tem, na UEFA, naquelas subcomissões, está muito bem representado através de especialistas, que vai lá colocando. Portanto, a Federação desenvolveu-se, acompanhou. Neste momento, a Federação está ao nível daquilo que nós dizemos do melhor jogador do mundo, da melhor seleção da Europa. Acompanhou essa evolução. A Liga não. A Liga continua a discutir o seu futebol à mesa do café, nos restaurantes, nos almoços e jantares, como sempre foi assim. Nos almoços e nos jantares é que se discutiam as questões do futebol. E eu acho que o Proença... E viu, Fernando, ao longo dos últimos anos, o seu poder cada vez mais esvaziado, desde logo quando a arbitragem também passou para a Federação. Tinha que sair a arbitragem, tinha que sair a disciplina. E mais, eu não entendo como é que a Liga de Futebol Profissional, a Liga principal, tem ali agregada uma segunda Liga que de profissional tem quase nada. Quase nada. Pois é. E depois, a verdade é esta, é que os clubes da segunda Liga têm poder, em termos de influência no número de votos, para tomar decisões, sobretudo
na eleição do futuro Presidente da Liga. Isto não pode ser. Não pode ser. Isto tem que ser alterado. Tem que haver uma Liga. O Presidente da Liga tem que ser da Liga Profissional. E depois haverá uma segunda Liga. Olha, aquilo que está no projeto da Federação, a terceira Liga, ou a terceira, que será a transição entre as competições amadoras e as competições profissionais, terá de haver uma segunda Liga que poderá estar agregada à Liga Profissional, mas com outro estatuto. Eu acho que... Para fechar, Fernando, para fechar. Os clubes da Liga têm dois votos, os clubes da segunda Liga têm um voto. Acho que a questão é quase... Não pode. Portanto, aquilo que me parece é que o Pedro Proença não tem condições. E ele, se for inteligente, vai reconhecer, vai perceber que está na altura de sair, porque ele pode fazer pressão, ele agora pode jogar com o G15, com o G15, que anda tudo ao contrário. O André disse que ele se quer não, isto gira tudo à volta dos três grandes. Não há. É esta a realidade nua e crua do futebol português. Os três grandes é que dominam isto. Mas aqui o G15, com alguns dirigentes mais vivaços, mais atrevidos, querem dar uma situação oposta. Não, é aquela questão. Mas se nós não jogarmos, eles não podem jogar, eles têm que ter com quem jogar. Isto é tudo conversa fiada. Portanto, quem determina, de facto, a linha, o rumo, são os três grandes. E o futuro Presidente da Liga tem que, de facto, perceber isto. E tem que perceber que tem que ter credibilidade e, sobretudo, tem que ter capacidade de diálogo, de compreender, que não quer ser... Porque qual foi o problema do Proença? O Proença quis ser a solução. Percebemos todos, que ele falava muito com o seu homólogo espanhol. O homólogo espanhol depois ia falar muito com o Ceferin. O próprio Ceferin, a partir de determinada altura, cada intervenção, cada asneira, tinha que ser depois retificado. E creio eu que o Proença se deixou iludir. E agora está fragilizado, perdeu o poder, e mesmo que ele pense o contrário, eu acho que é de bom tom, que ele não possa admitir, vamos ver na próxima Assembleia, se for buscar votos ali, votos acolá, eu talvez continue. Acho que não vale a pena. Não vale a pena para ele, não vale a pena para o futebol português, que é uma perca de tempo desnecessária e, sobretudo, no final, ele vai ser o principal prejudicado. Muito bem, só atalho de foice, até porque o Fernando falou do caso espanhol. Este sábado fica também marcado pela luz verde dada por Pedro Sánchez, o chefe do governo espanhol, para que lá a Liga possa regressar a partir de 8 de junho. Fechado este parênteses, Júlio... Só agora... Rapidamente, Fernando. Só agora... A passar. Diga. Contrariando a propaganda que o Presidente da Liga andou a fazer e que iludiu o próprio Presidente da Liga Portuguesa. Pensava ele que tinha a solução. Eu faço aqui uma proposta, eles aceitam. Só agora por luz verde do governo espanhol. Sim, com Javier Tebas a apontar para o 12 de junho, veremos se essa é a data ou não para o regresso da Liga do país vizinho. Júlio, apelo também ao seu poder de síntese, porque já estamos no último terço desta bola de sábado. Faço-lhe duas perguntas numa. Em primeiro lugar, se compreende esta tomada de posição do Benfica de abandonar a direção da Liga. O Benfica, que era um dos 8 clubes que faziam parte da direção da Liga, o Braga, na reunião de quinta-feira, pediu a demissão de todos os 8 clubes que faziam parte da direção da Liga. Veremos se não é o Braga a tomar agora o lugar do Benfica. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, e o André já falou também do nome de José Conselhos, veio também já hoje no jornal A Bola essa hipótese, levantada por Fernando Seara na passada quinta-feira no Quinta da Bola, se seria um nome interessante e agregador numa altura em que se sabe que o futebol português vai passar por muitas dificuldades. Bom, Pedro, deixa-me dizer-te, a Liga, eu por acaso fiz parte da primeira comissão que constituiu a Liga Portuguesa de Futebol. Isto nos anos de 80, 86, 87, eu, como dirigente do Estrela da Amadora, representei o Estrela esteve nessa comissão e eu sei perfeitamente bem qual era o objetivo, no fundo, de criar uma Liga de Clubes. Era que efetivamente os clubes também tivessem a sua independência e conseguissem eles próprios organizar
as suas competições, parabéns. Mas havia um espírito, mas o que é verdade é que a sociedade evoluiu, tudo isto evoluiu, o futebol também evoluiu, e eu penso que a Liga e a Liga também evoluiu, mas não evoluiu o suficiente para se tornar um organismo autónomo. Para mim, a Liga só deveria de existir se fosse um organismo autónomo dos clubes, quer dizer, poderia ter a representatividade dos clubes, mas, obviamente, seria um organismo autónomo. A Liga, o Conselho de Arbitragem, o Conselho de Disciplina não podem estar órfãos dos interesses do futebol. Têm que ser eles é que têm que defender o interesse do futebol. Eles é que têm que criar as condições todas para que o futebol cada vez mais seja mais forte, mais competitivo e tenha mais credibilidade, quer no país, quer no estrangeiro. Porque uma das grandes conclusões que se tira do futebol português é, no estrangeiro, quem é que vê a Liga Portuguesa. Quer dizer, portanto, isto prova muito a falta de qualidade da própria Liga. Pronto. Eu queria dizer isto, conheci muito bem, andei em reuniões, assinei os estatutos da palavra no Palácio da Bolsa, no Porto, e tomei ali alguma experiência também disto. E é com alguma tristeza que vejo que o espírito que se queria ficou muito pelo caminho. Atualmente, penso que, portanto, a posição do Benfica é uma posição, eu acho que é uma posição muito bem vincada, porque repara, o Benfica, como o Porto, o Sporting e outros clubes, estão representados na Liga por representantes seus, que não podem decidir. E têm que, nas reuniões da Liga, essas situações depois são comunicadas à presidência do clube, porque o representante de cada clube é o seu presidente. Obviamente que há clubes, Sporting, Porto, Benfica, têm um representante do presidente no organismo, a representar o presidente e o próprio clube. Bom, o que é que o Sr. Pedro Provença fez? O Sr. Pedro Provença mandou uma carta ao Sr. Ministro da Economia e a outras instituições e só comunicou aos clubes. Passado um dia, ou seja, só comunicou depois de ter enviado a carta. Ora bem, isto é pôr em causa a relação. Se ele representa os clubes, estamos aqui a falar de uma situação de exceção que merece uma reunião de exceção e tem que haver para ter ou não o acordo dos clubes. E porquê? Porque a prensa à carta, o Sr. Pedro Provença não poderia esquecer-se que há clubes que têm com as operadoras, e a maior parte dos clubes, têm com as operadoras negociações próprias. Ora bem, e ao enviar uma carta para poder criar uma situação de haver os jogos transmitidos em canal aberto, ele está a pôr em causa a relação, não só, neste caso, do seu patrocinador com a Liga, que foi a nós, bem assim como a relação dos clubes que têm contratos com as operadoras, nomeadamente nós e Altice. E repara, isto aqui, o Benfica, quando tomou conhecimento dessa situação, logo aí ficou em causa a sua continuidade numa direção da Liga presidida pelo Sr. Pedro Provença. Obviamente que, inclusivamente, ele mandou uma carta para o Sr. Presidente da República, sem se aconselhar com ninguém, para o mais alto representante da nação, a pedir a ajuda. Carta essa, como já foi dito aqui pelo André, pelo Fernando, carta essa que nem chegou à mão do próprio Presidente, e ao próprio dizê-lo publicamente. Portanto, aqui se vê, quer dizer, também, no fundo, a importância do assunto e da pessoa que enviou carta para a presidência. Quer dizer, portanto, aqui o que eu digo é que, de facto, e o Benfica, ao saber disso, comunicou na reunião da Liga, através do seu presidente, portanto, que ia pedir admissão. O seu presidente do Benfica, na reunião da própria Liga, apresentou e disse que o Benfica iria pedir admissão, o que veio a fazer. Se há outros clubes que o vão fazer, pois, enfim, não sabemos. Está agendada uma Assembleia Geral para o dia 9 de junho para discutir este tema e outros. Mas, obviamente, que a continuidade do Pedro Provença na presidência da Liga, para mim,
está terminada. Quer dizer, repara, ele ao tomar uma posição, ele está a pôr em causa, repara, ele com esta situação de querer transmitir jogos em Canal Aberto e ao fazer este tipo no fundo, de contactos através de uma missiva escrita. Sim. Júlio, sim. Mas à margem de tudo isso e a montante de tudo isso, numa altura em que se apela ao distanciamento social e físico, sabendo-se que as pessoas não se podem aglomerar em cafés, nem em casas para verem os jogos, a ideia à montante não faz algum sentido. Tentar transportar o futebol para sinal aberto, para canais disponíveis para toda a gente. O modo pode ter sido mais positivo, mas a ideia de fundo não faz sentido dentro destas circunstâncias? Não. A ideia de fundo não pode fazer sentido se quem a tem não salvaguarda a posição dessa ideia. Percebeste, Pedro? Eu até admito, posso admitir esse princípio, mas há uma coisa que não pode ser deixada de fazer. O Sr. Pedro Proença, antes tem que falar com quem? De direito. Quem é e quem de direito são? Os clubes, os seus presidentes, os clubes que decidem se vamos ou não vamos por esse tema em discussão na sociedade portuguesa. Isto é que é evidente. O Sr. Pedro Proença quis. E agora, digo eu, não estou aqui a pôr em causa, para fechar o raciocínio, em causa a idoneidade do Sr. Pedro Proença. E o Sr. Pedro Proença quis, se calhar, foi ser o ator principal desta situação. E aí o filme borrou a pintura do filme. Quer dizer, eu acho que o Benfica tomou a posição, não está nada de acordo com a posição do Sr. Pedro Proença, manifestou publicamente esse repúdio dessa situação e ao colocar a sua demissão em cima da mesa de membro efetivo da direção da Liga. Portanto, eu acho que é uma posição digna do Benfica. Júlio, rapidamente, portanto, num minuto, o nome de José Conceiro, que lhe parece? Rapidamente, para mudarmos de tema. O nome de José Conceiro. O nome de José Conceiro parece muito bem pela sua capacidade e competência. José Conceiro, eu estive com José Conceiro no Estrela, tenho estado com José Conceiro também através do jornalismo e das suas portanto, atividades profissionais. É uma pessoa que eu conheço muito bem, é uma pessoa que eu entendo que tem muita capacidade e muita competência para esse lugar. E depois tenho também com ele, portanto, uma situação que é importante. É uma pessoa que está muito bem relacionada, quer com o Benfica, com o Porto e com outros clubes, o Sporting, o Braga. O José Conceiro esteve com o Luís Filipe Vieira, por exemplo, no Alverca, quando o Luís Filipe Vieira era dirigente do Alverca. É uma pessoa que tem um relacionamento muito bom com o Luís Filipe Vieira e com o Benfica, tem com o Porto, onde foi treinador, tem uma ótima relação com o Pita Costa, com o Sporting, inclusivamente foi candidato às eleições para a presidência do Sporting, e é de facto uma pessoa que congrega uma opinião muito forte de uma pessoa com muita capacidade, muita competência, e aliás, veja-se, um magnífico trabalho que ele está a fazer na direção técnica da Federação Portuguesa de Futebol, onde está a desenvolver um trabalho fantástico, justamente e meritoriamente reconhecido por todos aqueles que estão ligados ao futebol, nomeadamente ao futebol de formação e ao futebol amador e não profissional. Portanto, o que é que eu digo? Acho que era fantástico se Pedro Proença vier a deixar a presidência da Liga, era um perfil que se adequava muito bem para estar na presidência da Liga. E a representação, portanto, do futebol e das suas competições em Portugal a nível profissional. Agora deixa-me dizer, eu acho é que de facto o futebol precisa de uma grande reestruturação, a Liga precisa de ser também reestruturada no fundo. Agora, para mim, e é a minha opinião, a Liga deveria ser um organismo autónomo, bem assim como o Conselho de Disciplina e o Conselho de Arbitragem, obviamente com os clubes sempre ligados, até porque é a Liga que trata portanto, da organização dos jogos de futebol e da sua calendarização e de toda a sua evolução, mas a grande verdade é que também era importante que ela não estivesse dependente das suas decisões. Portanto, agora, para terminar, José Conceiro, para mim, era a pessoa ideal nesse lugar. Benfica
tomou a posição que tinha que tomar, porque o Benfica não pode pactuar com situações que possam pôr em perigo e possam tirar credibilidade às suas relações com os seus principais players. Está percebido, Julian. Okay. Já entendido. Certo é que o futebol português, e em particular a Liga, tem o futuro envolto numa série de pontos de interrogação. As respostas provavelmente chegarão nesse dia 9 de junho, quando teremos essa Assembleia Geral Extraordinária. Será discutida a continuidade de Pedro Proença, ele que deixou nas mãos dos clubes a sua continuidade ou não à frente deste órgão, para o qual foi reeleito há menos de um ano. Foi em junho de 2019, foi reeleito na altura com 46 dos 48 votos possíveis. Certo é que menos de um ano depois, Pedro Proença está perto, ou pelo menos tem sérias dúvidas quanto à sua continuidade à frente deste órgão, sendo certo também que se Pedro Proença cair, as eleições muito provavelmente só aconteceriam depois de terminado o campeonato, que já se sabe irá ser finalizado no fim de semana de 25 e 26 de julho. Precisamente o último ponto de análise nesta bola de sábado. Temos 5 minutos para cada um dos três. André, começo novamente por ti. Ficou a saber se nesta sexta-feira, o calendário entre 3 de junho e 21 de julho. Vamos ter apenas 9 dias sem futebol, um dia entre cada uma das jornadas, porque o calendário da última ronda, fruto das circunstâncias das equipas que lutam pelos mesmos objetivos terem de jogar à mesma hora, ainda não se sabe o calendário dessa última ronda, mas tudo o resto são apenas 9 dias, no total de 48, e portanto temos quase futebol todos os dias para toda a gente poder ver. Dizia o Vítor Oliveira na quinta-feira, aliás, na sexta-feira, portanto ontem, mesmo aqui na Bola TV, poderemos estar aqui a correr o risco de alguma vulgarização do futebol. Foi mesmo a expressão usada por ele, alguma banalização do futebol. Estás de acordo com esta ideia do técnico do Gil Vicente? Não, eu gosto muito do Vítor Oliveira, mas julgo que neste momento não. Isto é o possível, Pedro, isto é o possível. Eu estive a estudar atentamente hoje de manhã o calendário e julgo que até está mais ou menos bem construído. Basicamente os clubes jogam de 6 em 6 dias, pronto, ou se quiseres 5.8, acho que é essa a média. Jogam, pronto, não é um jogo por semana, é um bocadinho menos. André, e os grandes praticamente não jogam ao fim de semana. É isso, não jogam ao fim de semana. Eu vejo este final de época e vejo este calendário, vamos lá ver, é um calendário excepcional, é um final de época excepcional, numa situação conjuntural, é numa situação excepcional. Portanto, não vale a pena, se podia ser melhor, se podia ser pior, parece-me muito sinceramente, quer dizer, o Vítor Oliveira é assim, não há fome que não dê fartura, estamos há 3 meses sem futebol. Isto é uma situação absolutamente inédita e que nos vai trazer desafios e realidades muito diferentes que elas estamos habituados. Eu não me canso de repetir que numa época normal, quanto tempo está um jogador sem jogar? Pronto, vai de férias, não é? Mas quer dizer, mas tem as pré-épocas, joga ainda no final da época, há sempre joga. Quer dizer, isto é uma situação absolutamente inédita. Os jogadores estão quase há 3 meses sem jogar, ok, fizeram os treinos, sem jogar, sem competir. Portanto, volto a frisar a excepcionalidade desta situação. Uma situação excepcional requer soluções excepcionais. Admito que não sejam as melhores. Meu amigo, são as possíveis. Volto ao mesmo. Qual é a alternativa? Todos os clubes ficam em sistema de falência. O Benfica se calhar aguenta mais um mês ou 2 do que os outros, mas a questão é esta. De modo que a alternativa será sempre pior. De modo que, olhando para o calendário e percebendo que realmente há uma luta que interessa, a grande luta a questão é quem vai ser campeão, quem vai ser vice-campeão, quem vai direto à Liga dos Campeões, quem vai à pré-eliminatória, e falo do calendário do Benfica e do Porto. Estive a ver aqui as curiosidades, o Porto joga 3 vezes antes do Benfica, o Benfica joga 2 vezes antes do Porto. Julgo que os calendários, assim, à primeira vista, são de dificuldade semelhante, os dois principais candidatos. Depois temos aquela luta num patamar abaixo de Braga Sporting. Deixa só dizer, estás a falar relativamente a dias, porque em relação a horas, sim. Obviamente que aqui a diferença também é idêntica, não é? Exato. Falaste no último dia convém não. Eu acho que as pessoas nem se lembram da qualificação. Sabem que o Porto ia com um ponto à frente do Benfica, 159, Braga 46, Sporting 62.
E depois o resto do campeonato é o que nós temos. Os 2 últimos lugares estão mais ou menos, aparentemente, estão mais ou menos encomendados no sentido negativo para o Portimonense e para o Aves. Enfim, mas ainda faltam 10 jornadas, são muito pontos. Mas quer dizer, o interesse do campeonato prende-se, obviamente, com a luta, que é a luta de sempre, que é a luta que existe há 18 anos. Qual dos dois? Um dos dois vai ser campeão. Benfica, o Porto, Benfica, é assim há 18 anos, nenhuma surpresa. Agora, os calendários... Meu Miguel, que temos? Vamos ter uma pançada de futebol, jogos todos os dias. Não sei se vai haver excesso de vulgarização, mas vulgarização como? Nós nunca estamos contentes com nada. Conseguiu-se resolver isto. Bem ou mal, vai terminar o campeonato. Meu amigo, é assim, são dias a mais, também tive essa curiosidade. Fui ver os dias em que não há futebol. São pouquíssimos. É dia 8, 14, 20, 27 de junho e depois 2, 7, 12, 16 e 17 de julho. Do resto, todos os dias temos futebol. Vai haver, é bom para nós, para a empresa, para as televisões, para os jornais, é bom para os programas de discussão, é bom para os adeptos. Dá, se calhar um bocadinho forçadamente, regressa-se mais violentamente à nova normalidade, mas é uma prova de vida. E é assim, com certeza que não faltará quem nos próximos dias comece a ver aqui, mas porque é que o Porto joga aqui, o Benfica isto e aquilo? Meu amigo, isso é a lana caprina, isso é o que nós temos. Infelizmente é o seu nosso futebol. Mas há uma solução, não é a melhor, é a possível. E dentro daquelas que são execuíveis, fazíveis, esta parece uma boa solução. Os clubes basicamente jogam de 6 em 6 dias. Aguentem-se. A Inglaterra jogam de 3 em 3 dias. E não há queixinhas nem mariquices. Deixem-me só dizer que há uma particularidade. O Futebol Clube do Porto Boa Vista, que é um derby à cidade do Porto e à moda do Porto, que se realiza precisamente na noite de São João. Não sei se foi... Também é verdade, é verdade. Também reparei nisso. Ser curioso. A 23 de junho vamos ter um Futebol Clube do Porto Boa Vista no estádio do Dragão. Fernando, certo, e apelo também ao seu poder de síntese, a DGS começou por pedir que os jogos se realizassem no menor número de estádios. Já temos 13 aprovados. Vitória de Setúbal e Rio Ave estão à espera da luz verde, que deve surgir nas próximas horas. Feitas as contas, só 4 equipas não vão jogar em casa. Santa Clara, Belenenses Sade, que só vai para o outro lado da rua, Famalicão e Moreirense. O que é que ficamos? Teria feito mais sentido pedir a estes 4 para arranjarem forma de poderem também eles jogar em casa, ou aqui há alguma falta de coerência no discurso que foi dito também desde o início, em que se apelava a uma contenção no número de estádios? Nós já aqui falámos, creio que na semana passada focámos esse aspecto. E atenção, nós é que andamos a falar sobre informações que primeiro eram o Algarve, depois eram os estádios do Euro, portanto, mas é verdade. Mas, em concreto, a Direção-Geral de Saúde terá dado as suas instruções, terá dado a sua opinião, não mais do que isso. E afinal, chegamos à conclusão que, tal como se pretende, aliás, e como se tem verificado recentemente esta contradição, ou ficamos em casa, ou começamos a sair. Bom, se começamos a sair, os Estados continuam à porta fechada, muito bem, sem público, muito bem. Mas agora, serem um pouco, ali na zona centro, na zona norte, acho que de facto, ou tem condições ou não tem condições. Isso pois, esse é que é o ponto. Ou tem condições ou não tem condições. E eu acho que se os clubes estão a fazer um esforço para ter condições, o Rio Ave que disse que iam aumentar o espaço de um balneário, acho que também não é para aí que... Só há aqui um ponto, e também gostaria de ter o seu comentário relativamente, e o Vítor Oliveira falou disso ontem, os aviões não vão ter qualquer tipo de limitação na lotação a partir de junho, vamos ter restaurantes, se calhar, sem limitações de lotação a partir de junho, salas de espetáculo abertas, com ou sem limitação de pessoas, e os estádios vão continuar vazios. Se faz sentido ou não, se é coerente ou não. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto prende-se com as 4 equipas que não vão jogar em casa. Coincidência ou não, dir-me ao Fernando, são 4 equipas que têm o seu futuro no campeonato mais ou menos definido. O que é que isto nos poderá querer dizer? Eu não quero dizer teria feito mais sentido porque estes 4 clubes para arranjarem forma de jogarem em sua casa? O Santa Clara não pode, porque o estádio tem um dos piores... Aliás, o Santa Clara e o Belenenses têm os piores relevados da Liga. Portanto, acho que isso não tem problema nenhum. Qual era a outra questão? O Famalicão e o Moreirense também não vão jogar em casa. Então, o Famalicão, porque se podia ir jogar... Só uma questão de opção. Qual é a diferença entre jogar em Famalicão
ou jogar em Barcelos. Mas aqui estavam todos na mesma circunstância, em igualdade de, neste caso, de critérios. Pedro, mas isso já são questões do nosso futebol, aquelas questõezinhas, a chamada verdade esportiva. E eu pergunto, o que é verdade esportiva? Cada um tem a sua verdade esportiva. Portanto, cada clube resolveu o seu problema. E resolve o seu problema bem. Atenção que o Moreirense ainda está a pensar se vai jogar a Guimarães, porque depois também há aquelas questões, aqueles regionalismos, aquelas rivalidades locais, e se calhar o presidente do Moreirense disseram, olha que aqui como estamos aquela parede abaixo, se calhar já podemos jogar. Enfim, o único... E rapidamente em relação à lotação. Em relação à lotação. Porquê que os aviões podem estar cheios e os estádios têm que estar vazios? Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o estado de espírito de um passageiro do avião não é o estado de espírito de um adepto de futebol quando vai ver o jogo. São coisas completamente diferentes. E mais, e também já começa a ficar um bocado cansado dos nossos treinadores dizerem isto não é futebol, os jogadores... Claro que não é futebol, mas é uma questão, é uma excepcionalidade. É uma questão de 10 jornadas, qual é o problema? Não há problema nenhum, só na cabecinha deles. Portanto, acho que o futebol está assim definido, é assim em todos os países, não fomos só nós, portanto, não há público, e atenção, queremos ser rigorosos, jogar sem público, ou com pouco público, vários jogos, e não são assim tão poucos quanto isso na Liga Portuguesa. Não é nenhuma surpresa, eu estou muito habituado a isso. Pois é. E mais, e nesta calendarização, eu acho que isto obedeceu a interesses das operadoras, o interesse da Liga, da Comissão de Calendários, que também controla isso. Acho que a ideia foi deixar de aglomerar jornadas em fins de semana para estender as jornadas ao fim de uma semana. Eu não tenho nenhuma opinião concreta sobre isso. Se eles acham que assim é melhor, seja. Portanto, há jogos todos os dias. Agora eu vou estar muito interessado, por exemplo, quando estava aqui a ver, por exemplo, as audiências do Tondela Aves, à 26ª jornada, à 27ª, e de alguns jogos, as audiências, e se calhar nós chegamos à conclusão que os operadores até são muito generosos, quando fazem o bolo, são muito generosos, que é para, digamos, misturam aquilo que é para não se notar a míngua de espectadores, a míngua de interesse que há em boa parte dos jogos de futebol. Tem que ouvir o Júlio. Júlio, dou-lhe 2 minutos para fecharmos o programa, já estamos na reta final. Outra das polémicas que se gerou à volta da calendarização e dos estádios usados teve que ver com a Madeira. Vai mesmo jogar-se na Madeira. Os custos à partida para os clubes, só por ofertar um charter, estamos a falar de qualquer coisa como 50 mil euros, e não é a mesma coisa para o Benfica gastar 50 mil euros que vai à Madeira e para o Gil Vicente, que curiosamente é a primeira equipa que lá vai. Esse é o primeiro ponto. Se faz ou não sentido, em tempos difíceis, pedir aos clubes esta fatura. E o ponto 2, a questão dos árbitros, que vão mesmo viajar com as equipas à ida para a Madeira. É criar um problema desnecessário, sobretudo olhando para esse Marítimo Benfica da jornada 29. Rapidamente, 2 minutos. Bem, obrigado pelos 2 minutos, em primeiro lugar. Aquilo que eu te quero dizer é o seguinte, relativamente à questão das despesas, pois estão os clubes no seu melhor, o Marítimo quis jogar na Madeira, os clubes têm que ir à Madeira, e vai à Madeira. Agora, quem é que vai pagar a fatura? Pois alguém há de ser, porque não conheço nenhuma transportadora aérea que seja benemérita. Não conheço. Mas eventualmente até pode vir a haver. Agora, isto penso que é um custo que tem muito que se lhe diga. Se quisermos de uma média de 50 mil quilómetros, de 50 mil euros, repara, não direi 50, mas se calhar 30 mil euros, em 5 jogos na Madeira, são 150 mil, no mínimo. Pronto, eu acho que aqui a Liga vai ter que dar uma ajuda, não sei se a Federação, mas acho que a Liga, isto são clubes profissionais de futebol, ou então os clubes mesmo têm que suportar isso. Agora, relativamente portanto, é isto que eu penso, quer dizer, acho que os clubes assim quiseram, o Marítimo assim quis, a Liga assim decidiu. Agora, em
Em relação aos árbitros, para fechar. Há que arcar com as responsabilidades. Em relação aos árbitros é muito fácil. Repara, mais uma vez está aqui a levantar a suspeição, a especulação. Eu não sei se sabes, és capaz de saber, todos os meus colegas de painel, que quem faz toda a logística, o transporte, quem assegura o transporte dos árbitros no campeonato da Liga Profissional de Futebol, é a Cosmos. A Cosmos. É uma agência, no fundo, quer dizer, pelo seu histórico, está muito relacionada no Norte e a Norte, e nomeadamente com o Futebol Clube do Porto, tem colaboradores a trabalhar para ela que fazem o transporte dos árbitros e das equipas de arbitragem e da logística dos hotéis que são afetos, são adeptos do Porto, são afetos aos Super Dragões. Isto tem acontecido ao longo deste campeonato. Bom, quanto aos árbitros, no avião que leva as equipes, vão também os árbitros, mas também vão os observadores dos árbitros, vão os observadores da Liga, vão os delegados da Liga. Então, se alguma coisa houver, obviamente vai constar do relatório, ou são todos do Benfica, os que forem no avião, os delegados são todos do Benfica, os delegados da Liga, os observadores dos árbitros, é tudo do Benfica. De maneira que isto vai ser, isto é, de facto, o futebol no seu melhor. Essa é a tal suspeição, a tal especulação, a tal conversa de escárnio e mal dizer. Temos que acreditar nas pessoas. Os árbitros, como todos nós, são pessoas de bem, até provas em contrário. São pessoas que merecem o nosso respeito. As equipes de arbitragem, de uma vez por todas, têm que ser defendidas. Não podem ser constantemente atacadas e violentadas com especulação, com suspeição. Temos que acreditar nos árbitros. Os árbitros, como pessoas de bem que são, temos que acreditar neles. Como temos que acreditar nos delegados da Liga, nos observadores, como temos que acreditar nos jornalistas, nos dirigentes e nos futebolistas. Deixemos de ser gente desconfiada. Isto, na primeira intervenção do André, ele dizia, com esta pandemia, pensávamos que íamos ter um mundo melhor. Eu continuo a defender que vamos ter um mundo melhor. Temos é que começar a acabar com estas pessoas que passam a vida a levantar a suspeição e a especulação. Deixem-me só dizer, fonte do Conselho de Arbitragem garantiu à Bola TV que se houver problemas entre as equipas e os árbitros, então as equipas de arbitragem podem requerer o adiamento do voo de regresso quando forem à Madeira arbitrar. E está em cima da mesa, obviamente, 5 partidas: Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão. Júlio António, Fernando Guerra e André Pipa, muito obrigado pela vossa presença nesta Bola de Sábado, onde olhamos, obviamente, para esta semana bastante quente no futebol português, com o futuro de Pedro Proença em discussão, sem esquecer, claro, que falta cada vez menos, 11 dias apenas, para voltarmos a ter a Liga Portuguesa, com esse Portimonense Gil Vicente, às 7 da tarde, nesse mesmo dia, 3 de junho, Famalicão e Futebol Clube Porto vão a jogo às 21h15, ao que tudo indica, no estádio Cidade de Barcelos. Quanto a si, já sabe, fique connosco, fique na companhia da Bola TV.